todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco com Dionísio Lisboa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Virgem Santíssima nos proteja, guarde e ilumine em mais este programa. Hoje eu gostaria ainda de tratar do tema da reforma litúrgica e da influência protestante, que realmente aconteceu. O vídeo que eu lancei ontem a respeito desse tema teve muita repercussão positiva, negativa, de algumas pessoas que se incomodaram profundamente. E eu digo que essa foi uma experiência da qual eu também tive na minha transição para a missa de sempre, porque eu vim também da missa nova. Apesar de ter sido criado numa família muito católica, minha mãe e minha avó, meu avô materno, minha avó materna e minha mãe eram muito católicos, mas eu já nasci em 72, a missa tridentina já tinha sido praticamente abandonada, não é? Não é que tenha sido revogada, ela nunca foi revogada, ela foi abandonada, posta de lado, né, em prol da missa de Paulo VI, a missa nova. Né? Então, hoje eu queria continuar a tratar do tema, lembrando, Padre Jair, por uns tempos, ele me lembrou de um caso que ocorreu, se eu não salvo engano, na França, foi na Europa. Padre Jair Brito falou que ele ficou muito estupefato com um caso que chegou até ele, né? Que durante a implantação da missa de Paulo VI, elas foram implantadas, né, pelas dioceses, paulatinamente nas dioceses, e numa igreja, não sei se paroquial ou não paroquial, não sei, o padre, no dia em que a missa nova seria implementada, pelo menos na véspera, o padre terminou os serviços, né, religiosos e pediu ao sacristão que arrumasse o altar, já preparando para a celebração da missa de Paulo VI. Então, colocando uma mesa, trocando o missal, né, retirando as sacras do altar e já preparando até mesmo as vestes litúrgicas, já alterando, né, as vestes litúrgicas, passando de casula romana, né, para as casulas pós-conciliares. Né? E o sacristão zelosamente fez todas essas coisas que o padre tinha pedido. E trancou-se a porta, o portão da igreja, né, que era de madeira maciça, trancou-se com a fechadura bem robusta, e cada um foi para a sua casa. O padre foi para a casa paroquial, o sacristão foi para a sua residência. No dia seguinte, quando abriu-se os portões da igreja, né, foi o que aconteceu. Para a celebração da missa, tudo estava como dantes das alterações nas sacras, nas vestes litúrgicas do padre, até o missal era um missal tridentino, o missal, né, de São Pio V. Tudo preparado. Galetas, hóstia, tudo. Todas as pessoas ficaram surpresas. O padre perguntou ao sacristão: eu não pedi a você que fizesse as mudanças aqui na igreja? Por que você deixou para fazer hoje? Eu disse assim: não, eu fiz ontem. Inclusive, as portas estavam trancadas. Ninguém esteve aqui. Ninguém. E o padre se aborreceu e não teve jeito, né? Teve que celebrar a missa tradicional, porque estava tudo pronto. Ia dar muito trabalho para fazer as alterações, para fazer, não é,
aquelas mudanças de altar, né, de veste litúrgica, tudo, tudo, tudo. Aí ele preveniu o sacristão. Faça o que eu mandei. O sacristão fez o que o padre mandou. Terminada a missa, já no rito de 65, não era o rito, não era missa nova ainda, era o rito chamado rito do concílio, que foi promulgado em 65, no encerramento praticamente do Concílio Vaticano II, esse rito. O que é que vai acontecer? Uma vez que o sacristão fez tudo o que o padre mandou, e aí ele pensou consigo mesmo: olha, padre, tá aqui a chave, fiz tudo que o senhor mandou, tá aí, ó. Mostrou o altar, mostrou tudo. Galeta, a mesa tampando praticamente o altar tradicional, né, no meio ali, uma mesa. O missal de Paulo VI, já ali, o Novus Ordo, né? Tudo pronto. Apagaram-se as luzes, trancou-se a porta da igreja, o portão, né? Trancou-se, e cada um seguiu para sua casa de novo. No dia seguinte, desta vez o padre tinha ficado com a chave. E olha só, no dia seguinte, ao abrirem a porta da igreja, tudo estava pronto para a missa tradicional. Tudo. O que foi que aconteceu? O padre disse: agora eu tenho certeza que não foi responsabilidade sua, e tampouco eu tive aqui na igreja. Olha só, a igreja está toda paramentada para a missa tradicional, tudo pronto, missal. O altar da mesa estava jogado. A mesa de altar, que servia de altar, estava jogada num canto. Tudo pronto para a missa tradicional. A casula, violão, as galetas, tudo. As vestes litúrgicas tradicionais para aquele dia. Aí o padre, nesse dia, ele se aborreceu, arrumou toda a igreja, junto com o sacristão, conseguiram fazer a missa nova. Finalmente tinham conseguido fazer a tal da missa nova. Foi o que aconteceu. Fechou-se de novo a porta, trancou-se tudo, seguiram para sua casa. No dia seguinte, assim que a igreja foi aberta pelo padre e pelo sacristão, de novo estava o altar, as alfaias, as sacras, as vestes litúrgicas, tudo pronto para a missa tradicional. A mesa do altar da missa de Paulo VI também de novo jogado para um canto, jogada mesmo. E aí o sacristão e o padre tiveram a percepção de que havia alguma coisa estranha no altar tridentino. Foram até lá e viram que no altar, em cima do altar, em cima das 3 toalhas do altar, estava um bilhete. O bilhete tinha letras que eram compreensíveis, mas eram muito estranhas, no sentido de que a caligrafia, ninguém conseguia identificar aquele tipo de letra, mas sabia-se que eram as letras, conseguia-se identificar as letras do alfabeto, o bilhete estava ali, e sua origem era misteriosa. E no bilhete estava escrito: juízo de Deus. Interessante isso que o padre Jair contou. O padre que estava lá e o sacristão saíram apavorados, se apavoraram, e eu não sei que fim que aconteceu após isso, não sei no que resultou. Mas o padre Jair nos contou isso, e nos contou mais de uma vez. Eu não conheço ao certo a fonte, a não ser padre Jair, eu vou depois procurar, já procurei um pouco na internet, não achei, mas eu achei, realmente uma história realmente que cala fundo quanto à questão. Realmente é agradável a missa de Paulo VI para Deus? É um sacrifício agradável a Deus? É agradável a Deus algo que é o fruto da terra e do trabalho humano? É estranho. E vamos prosseguir um pouquinho mais. Ontem eu falei
falei das questões dos protestantes, como eles opinaram e primeiro como eles interferiram, né? Como estariam ali acompanhando sem interferirem a elaboração da missa de Paulo VI. Seriam meros observadores, não é? E nós vimos que o que eles diziam depois que acabou o concílio, depois que acabou a reforma litúrgica, e quando houve a implantação da missa de Paulo VI, a coisa não era exatamente isso. Aparentemente as coisas não eram essa questão de observação, não. O negócio foi muito mais problemático do que a gente pensa, né? E me pediram que eu falasse mais um pouquinho da questão do estudo crítico do Novus Ordo, do cardeal Ottaviani e Batti, né? E eu falei, né, que eles nesse estudo crítico, eles falaram que a missa nova, a missa de Paulo VI, né, considerando-se os novos elementos amplamente suscetíveis há muitas interpretações diferentes que estão nela implícitos ou são tomados como certos, representa tanto em seu todo como nos detalhes, né, um afastamento, surpreendente afastamento da teologia católica da missa, tal qual formulada na seção 22 do Concílio de Trento. E agora, quer dizer, São Pio V havia sido meticuloso, cuidadoso, cercando a missa tradicional de todos aqueles cuidados, blindando-a, né, daquelas influências nefastas que já estavam acontecendo já na época de Lutero e também na Inglaterra do século XVI. Né? Então, os cânones do rito, definitivamente fixado naquele tempo, constituíam uma barreira intransponível contra qualquer tipo de heresia que pudesse atacar a integridade do ministério. Né? Carta dos cardeais Batti e Ottaviani, 25 de setembro de 1969. Então, não existem duas teologias para o que é a missa. Missa é missa. Pela doutrina, ela é a renovação do sacrifício do Calvário, latrêutica, dar glória a Deus. A missa é o maior ato de adoração a Deus, por isso que ela é latrêutica. Propiciatória, pois pede para expiar nossos pecados. E eucarística, agradecer a Deus. E também é impetratória. Nós também, através da missa, pedimos graças. Aliás, não só pedimos, obtemos graças. Tanto que se todas as pessoas soubessem as graças que nos advêm da missa, as paróquias, as igrejas, as capelas estariam entulhadas de gente. Mas como a maior parte do nosso povo foi muito mal catequizado, infelizmente, né, só 8% dos brasileiros realmente santificam um domingo indo à missa. Né? Isso é muito preocupante. E mais preocupante ainda, quando nós vemos que as filas dos confessionários são muito mais vazias do que as filas para a comunhão. Isso é de uma aridez de preparo, né, de catequese. As catequeses de hoje, pelo amor de Deus, né? 99,9%, a gente já sabe como é que é. Daquele jeito. A missa é o veículo da doutrina. Da doutrina por quê? Porque como se ora, é como se crê. Lex orandi, lex credendi. Mudar a missa é mudar a doutrina. Se a missa tridentina expressava isso com exatidão, como não entendem que outra missa que reduz, mistura e expolia partes desagradáveis aos objetivos ecumênicos, ao mesmo tempo que retira todas as barreiras e favorecem as heresias que os protestantes acima, naquela parte que a gente falou ontem, né, professam. Né? Que essa missa tenha, ao mesmo tempo, a mesma equivalência que a missa tridentina. Se o rito novo veio para apagar a doutrina, eu fico às vezes admirado e embasbacado como é que tem pessoas
que ainda tenha coragem de dizer que a missa tradicional e a missa de Paulo VI têm o mesmo valor, têm a mesma dignidade, têm o mesmo sentido de sagrado. Não é verdade. Não condiz com a realidade dos fatos. Nós estamos vendo aqui. Quem faz muito isso são os neocons, né? Os neoconservadores. Ah, missa tridentina? Não vejo problema nenhum. O problema são os tradicionalistas que fazem da missa tradicional um cavalo de batalha. É? Tem certeza? E aí você ao mesmo tempo se sente muito confortável indo à missa tridentina, que é uma teologia explícita do dogma, e vai numa missa de Paulo VI, no qual o sentido de sacrifício está diluído. Né? E aí? Em que o sentido de sacrifício está obnublado, está coberto de névoas, está enevoado. É complicado. Está oculto, muitas vezes. Vejam a indigência extrema dos católicos de hoje, porque é impossível, pelo rito novo, enxergar o sacrifício da cruz, exceto se a pessoa estudar antes. Pois é. Queria agradecer ao Bruno Luiz Santana, nosso irmão aqui no ministério, que nos deu esse texto que ele inclusive postou no YouTube, no nosso canal. E como poucos estudam o Alex Orandi do Rito Novo, trouxe Alex Credendi do protestantismo mais sórdido. Esses padres são ignorantes ou são mal intencionados? Que sejam covardes, o que fazer? Mas se não fazem o que é certo, estão fechando o reino dos céus para eles mesmos e impedindo outros de entrar. Uma pessoa que entende isso e não muda seus conceitos é de obstinação demoníaca. Essas constatações não significam nenhuma mancha nas promessas de Nosso Senhor para a Igreja Católica Apostólica Romana. Significa que os pastores homens, abusando de suas autoridades, se extraviaram, mas os pecados deles não inviabilizam a Igreja, e nem é de nossa alçada dizer que não são mais papas, nem bispos, nem padres, nem diáconos, mas há um elefante na sala. Gostei da colocação. Há um elefante na sala. E quem se põe ao lado da missa nova, percebendo isso, se põe contra Cristo. As pessoas entendem que não existe obediência legítima se um pai de família manda o filho matar, roubar ou se prostituir. Mas se clérigos oferecem um culto sacrílego, essas mesmas pessoas preferem ficar com os clérigos e contra a doutrina imutável. E creem que passarão incólumes dessa cumplicidade. Os ignorantes, espero que sim, mas os obstinados estão andando à beira do abismo. Maravilhosas colocações do nosso irmão Bruno Luiz Santana. Como eu falei antes, coam um mosquito, mas engolem um camelo. E agora o camelo virou elefante na sala. Depois a gente vai tratar um pouco da questão da infalibilidade da promulgação. Se houve vinculação de infalibilidade no novo missal, houve vinculação da autoridade e de infalibilidade do Papa quando o missal de Paulo VI foi promulgado. A gente vai tratar disso depois também. E me pediram, não é, para futuramente a gente tratar de Jacques Maritain. Vamos tratar, calma. A nossa viagem está apenas começando. Nossa viagem pela tradição. Muitos me cobram, vocês são desobedientes às autoridades eclesiásticas, vocês não estão em comunhão com a igreja, vocês são cismáticos. E nós dizemos, os neoconservadores, a Opus Dei e a alta hierarquia, o único dogma que realmente eles levam a sério contra nós
é o dogma de se aceitar as virtudes heróicas da obediência cega. Nós não estamos aqui para isso. Não estamos. O que posso dizer, algumas pessoas ainda me cobram, ainda me mandam, como começar na tradição, como começar, o que fazer. Meus queridos, oração do rosário. Oração do rosário. Sem o rosário é difícil. Sem a intercessão maternal de Nossa Senhora, eu acho que ela está iluminando muito nosso apostolado. De mim, um pobre pecador. Como disse um continuista neoconservador. Você que veio do esgoto da internet, se é para propagar a verdade, pode dizer isso de mim. Isso não me atinge, não. O que importa é que a verdade seja pregada e instigar nos senhores, pelo menos, um pouco de curiosidade e de procurem conhecer a tradição, procurem isso, para a salvação das almas dos senhores e das pessoas que os rodeiam. Quanto ainda à questão do vídeo do padre José Eduardo, colocaram para mim, Dionísio, o que o padre José Eduardo falou de Monsenhor Lefebvre, nem Roma, em seus piores dias de modernismo, ousou falar. Nem em Roma. Mas, no entanto, está ele lá na foto, né? Amiguinho, tchutchuca do ortodoxo, tchutchuca do protestante. Né? E por aí vai. E conosco, o leão, o tigrão, né? Ele orando em línguas, nós temos esse vídeo agora, né? Está aí rodando já a internet, redescobriram esse vídeo. Então, ele é amigo de todos, mas declarou guerra à tradição. E nos deu holofotes. E nós agradecemos muito, padre José Eduardo, por nos ter dado esse holofote. E assim podemos espalhar a tradição por todo o Brasil. Ok? Rezo pelo Senhor. Por sinal, todos os meus rosários também, o senhor está incluído, viu? Sua conversão e do padre Paulo Ricardo. Tá bom? O senhor e ele. Ele também, para que saia de cima do muro. Ou para que quando descer, desça do lado correto. Tá bom? Conte com minhas orações. E cada um de vocês, gente, rezar o rosário e estudar, viu? Pelo amor de Deus. Hoje me mandaram umas mensagens muito bonitas. Dionísio, pelas suas recomendações dos livros, eu estou abrindo meus olhos. E juntamente, alinhando-se a isso, eu estou rezando o rosário. Parabéns. Se isso foi uma fagulha para gerar realmente a luz, o fogo que vai alimentar a luz em suas vidas, o fogo do Espírito Santo, o fogo do amor de Deus, então que seja essa fagulha. Minha vida seja apenas essa fagulha. Como eu já disse antes, não represento ninguém, nenhum grupo da tradição. Frequento a resistência, respeito a fraternidade de São Pio X e estou tocando o barco adiante. E cada vez mais as pessoas estão conhecendo e tomando pé da nossa missão aqui. Despeço-me por aqui. Um caloroso abraço em cada um de vocês. Que Nossa Senhora ilumine vocês, os guarde, proteja com seu manto. Nesse findar, nós estamos já no meio para o fim do mês do coração, do sacratíssimo sangue de Nosso Senhor, né? Do Santíssimo Sangue. Quem puder rezar a ladainha. E hoje é o dia de Nossa Senhora do Carmo também, estou gravando no dia 16. Quem usar o escapulário, com devoção, né? Com amor e devoção, não é amuleto. Quem usar o escapulário, que tem que ser
imposto por um sacerdote, tem a fórmula própria. Não é você chegar a comprar e botar, não é assim. Só quando você perde, aí você pode colocar. Você perde ou quebra, ou desgasta, aí você pode trocar tranquilamente, você pode botar. Porque o escapulário, uma vez imposto para sempre está. Você vai ter, pelo menos a graça, você sabe a graça, duas graças importantes, pelo menos. Todo aquele que auscular o escapulário, tiver devoção, jejuar de carnes de animais de sangue quente, aos sábados ou também às quartas, existe muito essa, ou sábados, sábados, mas também puder fazer juntar a isso às quartas o jejum de carnes de animais de sangue quente, frango, porco, carne bovina, carne de cabra ou de bode ou de carneiro. Então quem fizer esse jejum, essa abstinência de carne, quando falece, se tiver no purgatório, Nossa Senhora abrevia o tempo no purgatório, chama-se privilégio sabatino. Né? Tem que ter amor a Nossa Senhora do Carmo. E o outro privilégio é que se você tiver para morrer e estiver com o escapulário, você vai ter a chance de se confessar. Você não vai morrer e não vai morrer para ir para o inferno. Você vai morrer para ir para, pelo menos, o purgatório. Que já é brabo lá, já é muito brabo. Mas esse privilégio também é maravilhoso. Tá bom? Então, nesse dia de Nossa Senhora do Carmo, vamos pedir à Virgem Flores Carmeli, nossa mãe e também irmã da Ordem do Carmo, que nos ilumine, que nos guie, que nos ampare. Ela que concedeu a São Simão Stock, no século XIII, essa maravilha que é o escapulário, de que tantos e tantos milagres, e tantos prodígios fizeram na vida de tantos. Bem, meus queridos, um grande abraço a vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nostra Letícia, orar pro nobis. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Um grande abraço.